coisa que é uma curiosidade, que antigamente era muito comum passar nas igrejas filmes de arrebatamentos, da volta de Cristo, e eu lembro que quando eu era pequena eu vi muito sobre isso e eu tinha muito medo de Jesus voltar, minha mãe subia, eu ficar, e eu criança, assim, minha mãe sumia, eu ficava doida, corria dentro de casa procurando ela. E eu lembro que isso era algo muito presente. Quando se falava do Apocalipse, a coisa que principalmente se relatava era do arrebatamento e de quem ia ficar aqui, o que ia acontecer com esse período das pessoas que iam ficar aqui. Então, por que você acha que o arrebatamento é uma coisa tão... ou era, né? Não sei, uma coisa que sempre foi muito frisada pelas igrejas. E por que tem divergências da interpretação da Bíblia, de que algumas acreditam que a gente vai passar a tribulação, outros que não, que a gente vai ser arrebatado em qual momento? E por que são esses dois os pontos principais que se falam? E por que causa esse medo tão grande, né? Sim. Esse medo eu já falei assim, mais cultural, né? Nós somos fruto da narrativa que contam para nós. Sim. Nós somos frutos dessa narrativa. Na medida em que contam que não deve ser lido, que é evitado, que é terror e que tal, a gente cresce com isso, e quando lê, a minha angústia com o Apocalipse, quando eu me converti, os meus colegas diziam, não lê, você não pode ler, você não pode passar por isso, você evita. E eu até esqueci de contar esse caso, até interessante. Eu fui morar em Juiz de Fora com 17 anos, novo convertido, e os meus colegas entraram de férias e eu fiquei sozinho em casa. E eu falei, vou ler Apocalipse, eu vou ser o rebelde aqui dessa igreja. Fui ler Apocalipse. Rebeldia, Apocalipse. Fui ler Apocalipse na rebeldia. E eu fiquei com medo de ir no banheiro sozinho depois. Por quê? Por causa da narrativa que me contaram que esse é o terror da igreja. Vocês já passaram por alguma situação que a luz acabou e você pensou, pô, pronto, Jesus tô sozinha em casa e eu fiquei... Quando eu era criança era o que mais acontecia comigo. Minha mãe saía, às vezes eu tava dormindo, eu acordava. Porque minha mãe era convertida, meu pai não. Se meu pai tava lá em casa, pra mim não fazia diferença. Na minha cabeça ele não ia pro céu, mas a minha mãe ia. Então se minha mãe não tava em casa e eu tava sozinha, eu ficava morrendo de medo. Já tive situação de estar pregando, o microfone dá um estouro, eu falo, voltou e eu tô aqui, meu Deus. Não faz isso comigo não, na frente da igreja ainda, né? Não faz isso comigo não. A gente tem, é uma oração que às vezes eu fiz quando solteiro, Jesus volta, mas volta depois que eu casar. Você fez essa oração, Estela? Você vai fazer essa oração, não, espera um pouquinho. Só esse fim de semana. Só me informar. Por causa da narrativa que criou-se em cima disso, né? E por que tantas divergências? E assim divergências, linhas teológicas diferentes, talvez seja a melhor expressão, né? Por quê? Porque toda teologia, ela tem por trás dela uma lente, né? Como assim? Seria bom ter o apóstolo João assentado aqui, uma quarta pessoa, para a gente chegar e falar assim, ô João, aquilo que você escreveu, que você viu lá, cara, de fato, quando que vai ser, né? Ou no caso de arrebatamento, né? O Paulo escreve isso em 1 Tessalonicenses. Ô Paulo, aquela revelação lá da trombeta, dos mortos ressuscitando, dos vivos, quando vai ser? Antes, no meio, depois da grande tribulação? Mas a gente não tem os escritores aqui. A gente não tem a fonte histórica perto de nós. Quando a gente começa a fazer teologia e tenta remontar esse passado, por mais zeloso que somos, nós somos influenciados por uma lente, que é a nossa própria cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a visão de mundo que nós temos. Você tem uma visão de mundo, você tem uma visão de mundo e eu tenho uma visão de mundo. E essa visão é fruto do quê? Cultura, criação, relacionamentos na infância, na adolescência, na juventude, a escola que estudamos, a educação que tivemos com os pais, as relações familiares, tudo isso vai formando o nosso ser, o nosso caráter, a nossa personalidade. E aí, quando nós vamos fazer teologia, automaticamente a gente carrega, além das experiências da comunidade da fé que a gente faz parte, a igreja, além de tudo isso, a gente carrega isso para fazer teologia. Então, as correntes teológicas normalmente surgem da cosmovisão de quem está escrevendo. Por mais que a gente tente ser fiel ao passado, por mais que a gente tente remontar isso, surgem divergências. E quando nós falamos do Apocalipse, por exemplo, você falou de arrebatamento, né? Quais as linhas? Nós podemos citar pelo menos 3 mais conhecidas. A pré-tribulacionista é uma palavra
chata, né? Pré-tribulacionista. Pré vem de antes. Tribulação, né? Remete-se à tribulação e grande tribulação, que é o período de 7 anos de ação do anticristo na terra, quando a igreja já vai ter sido arrebatada para os pré-tribulacionistas. Tribulacionistas. Quase Estão um falando em trava-língua. línguas aqui. Por que pré-tribulacionistas? Porque eles acreditam, né, e nós estamos inseridos nessa crença, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós também temos os mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Se são 7 anos, quando der 3 anos e meio, os mesos acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar por esse sofrimento na terra e vai ser arrebatada só no final da grande tribulação. Basicamente, essas 3 linhas, né, de arrebatamento, e é isso que a gente vê em filme mesmo. Estamos aqui conversando, de repente, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor, em linhas gerais. Você acha que existe uma linha teológica mais certa ou não? Isso vai de interpretação. A Bíblia aponta para uma linha teológica com mais veracidade, com mais certeza? Então, nós precisamos sempre olhar para o Apocalipse com muita humildade, seja qual denominação for. Nós precisamos sempre entrar em Apocalipse com muita humildade. Por quê? Porque assim como toda a Bíblia, Apocalipse não é exaustivo. O objetivo não é ser um tratado teológico com todos os detalhes e todos os porquês. O objetivo da Bíblia, em geral, é ser suficiente para o propósito de Deus na terra a partir da queda, que é a salvação da humanidade. Nisso, a Bíblia é suficiente. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a preparação da vinda do Salvador. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos a lei fazendo a tarefa de apontar a necessidade de um Salvador. Os profetas vão profetizar esse Messias, esse Salvador. Os evangelhos vão mostrar a vida desse Salvador na terra. Paulo, os escritores das cartas, né, Pedro, as cartas gerais e as cartas de Paulo, elas vão explicar a obra desse Salvador. Atos vai mostrar o poder do evangelho desse Salvador. Apocalipse vai mostrar a consumação da igreja, da obra desse Salvador. Não é um tratado teológico com todos os porquês e todos os detalhes. Ela é suficiente para a nossa salvação e ela satisfaz isso. Ponto. Então nós precisamos primeiramente reconhecer isso. Entrando nesse aspecto da humildade, nós escolhemos uma linha, nós defendemos essa linha, mas com muita humildade para reconhecer que o outro pode estar certo. Quem está mais certo? Não, nós temos como denominação Igreja Metodista Wesleyana, e aqui eu represento ela, nós temos o nosso assim cremos. Nós temos a nossa regra, a nossa declaração de fé, ela é pré-tribulacionista, ela é pré-milenista, né? Nós cremos que milênio é para o futuro, é literal, vai acontecer após a grande tribulação, com o retorno de Cristo à igreja, tá? E nós defendemos isso, nós temos argumentos para isso, mas com muita humildade, mas muita sabedoria de entender que podemos sim estar errados em algum ponto. E quando a gente fala assim, por que vocês acreditam nisso? Para a gente não ficar só no ar, né, nessa questão. Quando a gente vê, por exemplo, nós cremos que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, é disso que eu estou falando, tá? Quando a gente vê as cartas de Apocalipse às 7 igrejas, quando termina de falar a última igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que nós acreditamos que representa a igreja do arrebatamento, entre os capítulos 4 e 19 de Apocalipse, não há mais menção da palavra igreja. Então, a revelação fala de igreja até o capítulo, até Laodiceia. Capítulo 3 para o capítulo 4 já não fala-se mais de igreja na terra. Já é um indício de que não há orientações para a igreja sobre como vocês deverão se comportar na grande tribulação. Entendi. Não há um manual de grande tribulação na Bíblia, tá? Nós podemos também agir com lógica e ver na lógica. Arrebatamento, o termo harpazo no grego. O termo é exatamente isso, um rapto, um roubo,
tá? Estamos aqui, de repente, um rapto. A igreja sobe e encontra com o Senhor nos ares, assim diz o texto de Tessalonicenses. Quando a gente vê o texto de Jesus falando sobre a segunda vinda em definitivo, se no arrebatamento é um rápido como um piscar de olhos, nem todo olho verá, somente fomos, pronto. Uma confusão na terra, e agora? Cadê o povo? Né? Tem até uma música antiga, onde está aquele povo barulhento, né? Sabe? Beleza, quando a gente vê a narrativa sobre a segunda vinda em definitivo, a gente vê alguns sinais. O texto já não fala da igreja subindo, o texto já fala e já nos aponta de Cristo descendo com a igreja, já arrebatada. Enquanto no primeiro é um abrir e fechar de olhos e rápido, harpazo, na segunda vinda em definitivo, as estrelas caem, o sol já tem o seu sinal, aquela questão de sangue, a lua perdendo o seu brilho, e o texto diz, todo olho verá. As nações se levantarão e reconhecerão e se lamentarão, porque é como se a gente estivesse contemplando um momento que vai acontecendo e todo mundo vai ver aquilo, né? Não faz sentido a gente falar que são dois momentos iguais. Um é harpazo, a igreja sobe, o outro, a igreja desce com Cristo. Abrir e fechar de olhos, o outro, um acontecimento como se fosse um telão no céu, e todo mundo vendo aqueles acontecimentos e aqueles sinais. E agindo mais com lógica ainda, não faz sentido, se a gente acreditar que o arrebatamento é depois da grande tribulação, não faz sentido a igreja subir e descer rapidamente, né? Não faz muito sentido. Então, a gente crê, somos pré-tribulacionistas e cremos que Cristo vai buscar a igreja antes da grande tribulação e vai nos salvar desse período de ira, de bagunça, de sofrimento aqui na terra.